O relógio aqui já deu 8 horas, então eu vou iniciar com as nossas apresentações. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês, pessoas queridas, que estão chegando, vieram nos prestigiar. A Joelma Pereira é psicanalista, psicóloga, minha colega de turma, e ela que bolou essa ideia das lives, motivada pelo Janeiro Branco, onde nós discutimos sobre a saúde mental. Nunca foi tão importante falarmos sobre as questões da saúde mental. A depressão, a pandemia, os dias difíceis que nós temos vivido, nos convocam a todo momento a refletir sobre isso. E foi em razão disso que nós pensamos em fazer essas conversas para provocar reflexão, para que possamos pensar um pouquinho nesse assunto tão importante. E quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente presta atenção em tudo que faz parte e em tudo, a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar a vida de quem também vive conosco. Então, é um assunto muito importante. E para a nossa primeira live, nós convidamos a querida doutora Jussara Risato, vai conversar um pouquinho com a gente sobre as relações familiares. Doutora Jussara é advogada, é mediadora, é conciliadora na primeira vara da família e das sucessões. Ela também é coordenadora da oficina de pais e filhos, também aqui na comarca de São Bernardo do Campo, e que conta com o apoio da Universidade Metodista de São Paulo. A Jo também tem alguma coisinha para falar para nós, né, Jo, sobre a saúde mental. Então, agora eu vou passar a palavra para a Jo e, como a gente já havia falado, ao final dessa nossa conversa, a gente vai, quem quiser perguntar, a gente vai responder, né, as perguntas. Jo, é com você. Como a Andrea colocou, né, nós nos conhecemos aí na faculdade, eu tive o presente de que a graduação de psicologia também me fornecesse uma parceira aí que a gente tem muito em comum, gostamos muito de trabalhar em sintonia, fizemos o nosso TCC junto, e aí uma vai trazendo coisas para a vida da outra, e a Andrea me trouxe também a satisfação de conhecer a doutora Jussara, que faz esse trabalho lindo aqui na Vara de Família em São Bernardo, né? E por que a gente escolheu o primeiro tema para começar a nossa live, e a nossa semana aí de lives, a questão da família? Particularmente é um tema que nos interessa, o nosso TCC foi sobre as relações familiares, né, a disputa de crianças que estão aí na disputa de guarda de crianças e adolescentes que tem muito litígio envolvido na comarca aqui de São Bernardo. Tivemos a oportunidade de ter acesso aí a uma pesquisa documental, e isso foi muito importante para a nossa formação. E motivadas aí por todas as questões que nós vimos ao longo da nossa formação, da importância da família na formação do sujeito, na formação não só de uma educação, de valores, não só, né, aquele trechinho que a gente escreveu aí convidando vocês para participar. A família não é só genética, ela é o berço psíquico do sujeito, né? Nós, seres humanos, aí, o sujeito, o animal, o homem, ele
ele é o ser mais dependente, assim, um gatinho, se ele se perder da mãe, ele vai conseguir aí, a duras penas, com grandes possibilidades de sobreviver. Isso não existe para nós. Nós só existimos na relação com o outro, pelo olhar do outro, pelo cuidado do outro. E este outro, né, independente de ser a formação tradicional que a gente conhece aí das famílias biológicas ou não, é a família, é o lugar onde nós somos cuidados para nos formar como seres humanos, que nós aprendemos a nos relacionar. Seja na resolução de conflitos, seja na regulação das nossas emoções. Quem diz o que a gente está sentindo, se a gente está com fome, se a gente está com sono, se a gente está com dor, se a gente está triste, se a gente está com raiva, quem entende isso é quem começa o cuidado do pequenininho bebezinho lá. Né? Não é nem a mãe, como muitos dizem aí, a culpa é da mãe, né? Durante muito tempo a psicologia, a psicanálise leva a essa fama de que culpa a mãe de todas as coisas. A gente fala de uma figura materna, da figura de quem está ali cuidando. Isso daria outras lives, né? Mas é só uma introdução para que a doutora Jussara possa dizer aí para a gente do aprendizado que ela tem, coordenando, mediando os conflitos familiares que às vezes não conseguem se resolver no núcleo familiar, né? Tenha ele qual a formação que tiver. Mas no núcleo familiar, quando chega para a doutora Jussara, é porque falhou ali, né? Esse aprendizado, essa regulação, essa interação, às vezes pode ter falhado no decorrer aí dos processos, né? Ela entra aí para ajudar, é um terceiro que vai ajudar essa família a regular essas emoções, a regular os conflitos. De novo, né? Um terceiro, um externo, ajudando ainda aqueles dois. Então, eu vou passar para a doutora Jussara, ela vai ter 20 minutos aí para contar para a gente um pouquinho do trabalho dela. Eu desativei os comentários aqui para a gente poder se ver direitinho, porque a tela do celular é pequenininha, vai ficando um monte de letrinha ali, vai ficando cansativo. Mas quem tiver pergunta, pode mandar. Eu vou olhar as perguntas por aqui e no final a gente troca com vocês também. Tá bom? Por hora, muito obrigado. Jussara, muito obrigada também pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pela sua presteza aí em nos atender tão rapidamente e compartilhar com a gente o seu aprendizado. Tá bom? Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente pelo convite. A Andréia é uma querida que já conheço há vários anos. A Jo eu conheci agora, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir trabalhar e conseguir bons resultados, não é? Eu inicio agradecendo a presença de todos também e principalmente por tratar de um tema que eu fui convidada, que é o tema da família, que é um tema que me é muito rico. De antemão, eu já informo a todos que parte do material que eu vou comentar com vocês, ele foi, desculpa, ele é da Oficina de Pais e Filhos, que tem o apoio do Conselho Nacional de Justiça. Essa Oficina de Pais e Filhos foi criada pela doutora Vanessa Alqueiro da Rocha, juíza titular da primeira vara da família e sucessões de São Vicente, e uma equipe multidisciplinar do Fórum de lá. Então, eu começo com vocês dizendo que família, para nós, é muito familiar. Por quê? Porque cada um tem a sua. E cada família é um mundo. Se a gente pensar numa família incluída em um sistema, vamos imaginar um guarda-chuva. Debaixo desse guarda-chuva, um guarda-chuva um pouquinho menor, e ele vai ampliando. Por quê? Porque a gente trabalha muito com o inconsciente coletivo.
Então, debaixo deste pequeno guarda-chuva, normalmente ele é formado por uma família, normalmente composta por pai, mãe, filhos, mas ele pode se tornar um guarda-chuva maior se ele abarcar outros membros da família. Então, o que a gente sabe, segundo o Yang, que se a gente pesquisar a árvore genealógica de cada família tem uma memória coletiva. E todos os seus membros estão conectados a esta memória coletiva, independente de terem sido criados ou convividos com essa família. Isso é muito interessante. Então, o que eu inicio dizendo que a família é um elemento chave para a sobrevivência dos indivíduos. Lá nós somos protegidos, lá existe a socialização na família, a primeira socialização dos seus componentes, a transmissão do capital cultural, econômico, da propriedade e das relações de gênero e de solidariedade entre as gerações. Hoje, se nós pensarmos, existem muitos tipos de família. Existe a família nuclear, que é composta justamente pai, mãe e filhos. A família monoparental, que é composta por apenas uma pessoa, que é considerado uma família. A família ampliada, que é composta por vários membros de várias gerações sob o mesmo teto. Nesse tempo de pandemia, isso aconteceu muito. Muitos perderam o emprego, voltaram a morar na casa dos seus pais, que, por sua vez, conforme a idade, já moravam nessa casa também um dos avós, ou paternos ou maternos. Nós temos a família binuclear, formada por apenas um casal, seja ele um casal homoafetivo ou não. Uma família recomposta. Qual é a família recomposta? A família recomposta é aquela. As partes, né, se separaram e formaram uma outra família, uma segunda família, uma terceira família e muitas vezes uma quarta família. Ok? Então, vejam bem quantos tipos de família existem. E as famílias têm uma dinâmica, um ciclo vital. Como é esse ciclo vital? Então, como é que inicia-se uma família? A formação de um casal. Depois, tem os filhos ou não. São as famílias binucleares que não têm filhos. Mas, normalmente, a gente vai tratar dessa família mais ou menos no modelo que a gente conhece. Então, a formação do casal, que se conhece, o nascimento dos filhos, a fase da adolescência desses filhos, a saída dos filhos de casa, que gera uma síndrome chamada do ninho vazio. Normalmente, a mãe sente muita falta dos filhos que casaram, dos filhos que foram estudar fora. Okay? A morte dos avós, o envelhecimento, doença e morte dos seus pais. Então, esse, na verdade, é o ciclo de qualquer um de nós. Começa tudo assim. Então, a partir de meados do século XX e no século XXI, nosso século XXI, nós tivemos grandes alterações. Sempre que eu falar de divórcio, eu estou falando divórcio, então, o divórcio é quando as partes são casadas. Quando as partes vivem em união estável, são conviventes. Eu vou me referir sempre à separação, em qualquer um desses casos, ok?
Então, o que, que nós temos a partir, principalmente, com a pandemia e com o advento das mudanças que ocorreram? Então, nós temos muitas relações solúveis, né? Se der certo, a gente fica junto, se não der certo, também a gente separa. Né? Então, é muito diferente do que acontecia antes da metade do século XX. Filhos de relações familiares diferentes, que a gente chama de famílias mosaicos, que são aquelas formadas por pedacinhos de outros relacionamentos. Então, são os filhos, são sogras, são sogros, enfim. Então, forma-se uma família mosaica, formada por pedacinhos. O casamento homossexual, que é uma mudança muito considerada, né? Relações poliafetivas, que são aquelas relações que existe um casal ou dois casais que moram juntos, ou uma figura masculina, duas femininas, enfim, esses são os relacionamentos poliafetivos. E as transformações nos valores morais. Quem, no século passado, imaginaria uma homologação de um casamento homoafetivo? Né? Bom, além disso, a gente teve muitas mudanças científicas, avanços tecnológicos. A gente tem as questões em relação à inseminação artificial, inseminação pós-morte, né? Como consequências, nós temos uma mudança no perfil das necessidades, dos desejos e expectativas no direito de família, porque atingiu, inclusive, o direito. Então, é muito novo a guarda compartilhada, pais, a figura paterna assumindo guarda de filhos, a convivência diferenciada. Muitas vezes, um dos pais vai morar fora do Brasil, então tem que ter uma convivência diferenciada. Como é que vai ser essa convivência? Então, são situações que a gente não tinha e que foram se incorporando na nossa vida. Bom, e nós temos também uma situação que a grande maioria das mulheres hoje trabalha fora, né? E na família nós temos essas mulheres que são malabaristas, porque trabalham fora, trabalham dentro de casa e têm uma responsabilidade muito acima da média. Os pais que são só amigos, só vão buscar para final de semana, que é dia da convivência. Nós temos pais muito atuantes. E, atualmente, o que a gente presencia muito são os avós incluídos nos cuidados com os netos. E idosos residindo na mesma casa, com filhos, então, várias gerações habitando no mesmo espaço. Então, logicamente, a gente verifica que esse ciclo vital ele é interrompido em duas situações: no divórcio ou na separação e na morte dos pais. Então, essas causas rompem aquele ciclo, ok? Bom, então, o núcleo original familiar ele é interrompido pela morte ou pela separação. O que a gente pode dizer para vocês em relação à crise? Então, todos nós passamos por crises durante a nossa vida, né? E o que é a crise? Uma crise, ela é o resultado de conflitos repetitivos que se repetem, ignorados pelas partes, que resultam em tensão que afeta um sistema, aquele sistema, gerando necessidades. Quais as necessidades? De identificação e definição, que é um requisito
para a solução daquela crise familiar. Então, na família, as tensões ou sintomas são definidos através do quê? De valores e as expectativas de cada família e a natureza da relação entre seus membros. Lembrando o que eu disse, cada família é um mundo. E dentro daquele mundo é tudo muito diferente, tudo muito pessoal. Bom, a gente tem algumas estratégias que a gente pode usar para evitar ou prevenir os conflitos familiares. Então, o que um sistema familiar, o que debaixo daquele guarda-chuva precisa ter? Ele precisa ser estável. Ele precisa ser capaz de absorver mudanças. Que mudanças? As mudanças vivenciadas pelo casal. A criação dos filhos, a fase da adolescência, o casamento dos filhos. Então, isso é importante. Por quê? É necessário o reconhecimento da individualidade de cada um daqueles membros daquela família. E o pertencimento àquele sistema e aos estágios e as dificuldades que forem surgindo, as crises, né? O que precisa num sistema familiar? Esse sistema ele tem que ser aberto para influências positivas e fechado para aquelas que são negativas. O que é necessário? É necessário que haja uma comunicação de troca. Trocas que são informações necessárias para que haja uma estabilidade nesse sistema. E o que é muito importante em relação a um casal conjugal é entender que cada um dos pais tem o seu papel parental. E os filhos precisam do papel parental de ambos. Lógico, se não tem um, o outro vai ser substituído, mas não é a mesma coisa. E isso traz reflexos para o futuro. Bom, o que a gente precisa entender? Que uma abordagem destrutiva, agressiva de um conflito, o que vai acontecer? Ele vai aumentar esse conflito. A gente diz que existe um escalonamento, uma progressão daquele conflito. O que é importante? Tentar administrar com responsabilidade e respeito. Lembrando que no conflito é necessário uma reorganização familiar. Isso é fundamental. E, para conseguir resolver as questões desses conflitos de uma forma adequada, é necessário ajudar os filhos a se adaptarem a uma nova realidade familiar, usando o quê? A reflexão, como isso pode se realizar e a importância dessa organização para a superação dessa fase. Em prol de quem? Em prol dos filhos, do desenvolvimento emocional saudável desses filhos. Então, quando existe um caso, uma situação de separação, aquela família, ela nunca vai deixar de ser família. Ela apenas está passando por uma transformação. Então, o que é muito importante que seja entendido, que existem as questões relativas ao casal e questões relativas aos filhos. Então, quando existe uma separação, o casal deixa de ser um casal conjugal. Eles não são mais marido e mulher, não são mais companheiros.
mas eles são um casal parental para sempre. Isso não tem como evitar. Então, se conseguir separar questões que dizem respeito ao casal das questões que dizem respeito aos filhos, isso é fundamental para o bom desenvolvimento emocional dos filhos. A comunicação não violenta, ela tem ajudado muito as pessoas. Não só nas suas questões familiares, mas também nas suas questões de trabalho, inclusive. E que a gente, com essas dicas, né, com os princípios da comunicação não violenta, a gente pode transformar a nossa vida para que ela seja uma vida muito mais saudável, né? E com menos atritos, o que hoje em dia é uma raridade, né? A gente está vivendo tempos muito difíceis, pessoas extremamente agressivas. Então, a comunicação não violenta traz esse ensinamento. Primeiro, observação. Segundo, o sentimento envolvido naquela situação. Terceiro, a necessidade do outro e a sua necessidade. E um pedido simples e possível para ambos. Eu vou dar um exemplo, que fica bem mais fácil. Por exemplo, um pai... Desculpa. O dia da visita dele, que a gente não fala mais visita, a gente fala convivência, o dia da convivência é no sábado, ele tem que retirar a criança às 10 horas da manhã e devolver no domingo, às 18 horas. Às 10 horas da manhã, o filho já está esperando esse pai, porque ele sabe que é o dia da visita, que o pai vai vir buscar, mas o pai não aparece. Então, dá 11 horas, dá meio-dia, dá 1 hora, dá 2 horas, né? Aí, quando o pai chega às 14 horas para ir buscar essa criança, imaginem a cena. Então, essa mãe está revoltadíssima com o atraso. O filho extremamente decepcionado, em dúvida se o pai vem, se o pai não vem, se aconteceu alguma coisa, se ele sofreu um acidente. E imaginaram essa cena? Então, esse pai chega, a mãe vai falar um monte, com certeza, né? Você se atrasou, eu estou decepcionada, seu filho está decepcionado, enfim, vai falar um monte para ele. E se ele entrar na vibe dela, vai ter uma discussão. Aonde? Em frente da criança, na frente da criança. Isso vai acontecer. Ao passo que, se for utilizadas as dicas da comunicação não violenta, quando o pai chegar, ele vai observar a situação. A mãe vai abrir a porta furiosa. Então, ele vai analisar quais são os sentimentos envolvidos naquela situação. Raiva, mágoa, decepção, tudo. Tudo de ruim. Né? Aí, ele observou quais são os sentimentos. Ele vai, então, fazer o quê? Entender qual é a necessidade daquela mãe e daquela criança. Se colocar no lugar, usar da empatia. Então, vamos supor que esse pai tinha marcado às 10, a mãe, às 11 horas da manhã, tinha um compromisso, ia fazer um exame médico, que foi super difícil para marcar. E ele chegou às 14 horas. Então, quando ele entende a necessidade do outro, aí vai caber o quê? Um pedido de desculpas. Só o pedido de desculpas? Não. Se for um casal maduro, um casal que consegue o diálogo,
esse casal, por mais difícil que seja, por mais que a mãe seja agressiva, esse pai vai conseguir conduzir. Olha, você me desculpe, eu tive uma reunião de última hora. Enfim, ele vai se justificar. E vai ouvir o pedido da mãe. Olha, não atrasa mais. Se você for atrasar, me avisa, por favor. Né? Então, e o pedido, que vai ser simples, ela está pedindo para avisar, e ele vai se comprometer em avisar. Então, encontraram uma solução para aquela questão. E a gente torce muito para que isso não se repita. Então, vejam bem, como a organização de um diálogo, ela é importante. Então, quando um fala, o outro escuta, entende quais são os sentimentos, as necessidades do outro e consegue se expressar de uma forma que não seja agressiva, obviamente, a parte que está sendo agressiva, e a gente não vai poder tirar a razão dessa mãe, a parte vai se sensibilizar, com certeza. Olha, isso não vai se repetir, eu estou me comprometendo. Então, veja bem, que é muito melhor do que esse pai chegar lá, ouvir um xingamento, pegar o menino à força, tirar da casa, uma criança que estava esperando para almoçar, que tem horário, né? Então, é entender aquela situação. E por que que isso é muito importante? Então, uma comunicação adequada entre os membros de uma família, o reconhecimento do sentimento do outro, entender as possibilidades do outro, uma escuta ativa, ouvir para depois responder, respirar para responder. É importante, por quê? Porque isso envolve as responsabilidades, que são responsabilidades que nós temos que assumir em relação ao quê? A qualidade da convivência, bom? E eu sempre dou uma dica. O que é importante? Importante a gente deslocar o nosso olhar em direção ao futuro. Então, refletir. O que eu posso mudar nessa situação que vai ajudar a mim, vai ajudar a minha ex e vai ajudar o meu filho, o meu filho. Então, a reflexão é importantíssima, porque com a reflexão a gente encontra posicionamentos, reflete, e pensando lá na frente e nas qualidades, que certamente, isso é importante também destacar. Quando nós conhecemos uma pessoa, e nós escolhemos essa pessoa, a princípio, para a gente fazer uma caminhada juntos, né, pela vida. Nem sempre isso dá certo. Mas um dia vocês se conheceram, vocês se amaram, vocês se respeitaram. Então, pensar que as qualidades que eu tenho, as qualidades que o pai do meu filho tem, lembrar disso, isso é importante, né? Porque isso acalenta a gente também, tá bom? E reconhecer qualidades nossas e do outro, isso é muito bom. Bom, nós, logicamente, em relação à separação, nós temos sentimentos envolvidos. Se vocês se separaram de alguém, e se eu perguntar para vocês, qual o sentimento, o que você pensa quando você lembra da sua separação? Então, muitos têm depressão, muitos sofrem de ansiedade, mesmo passados os 5 anos de luto pelo divórcio. Raiva, culpa, podia ter sido feito diferente, alívio, ai meu Deus, eu estou tão em paz, estou tão feliz. Sensação de vulnerabilidade, estou sozinho, como é que eu vou enfrentar agora tudo?
a perda de esperança, de expectativa, a perda da rotina, né? Saía para trabalhar, voltava, chegava em casa, a janta estava pronta, eu ou buscava meu filho na escola, ou levava. Então, essa rotina, ela pode ser alterada, daquela estrutura familiar, né? Vai passar a lidar com questões legais, o que é muito complicado também. Mudanças sociais, mudança no papel parental, como eu disse, muitos pais assumem os cuidados com os filhos, a perda dos amigos em comum, isso é muito difícil, a perda dos parentes por afinidade, então não tem mais uma macarronada na casa da sogra de domingo, ou tem, né, se conseguirem resolver as questões, mudança da estrutura mesmo da família, dificuldades financeiras, a perda parental, deixa de conviver com o filho todos os dias, como sempre fez nos últimos 10 anos, 5 anos, 2 anos. Mas o que a gente tem que pensar nos filhos? O que é para os filhos o pior? O pior é o conflito intenso que eles presenciam dos pais. Então, quando a gente fala de sentimentos envolvidos, casal, filhos, a gente tem que pensar o seguinte: mudanças, elas são positivas, desde que organizadas. Então, o casal, então, como eu tinha dito anteriormente, deixa de ser um casal conjugal, passa a ser um casal parental. E a importância, a gente usa um termo na oficina, que é arrastar os filhos para um conflito que é só daquele casal. Lembrando que cada família é única, aqueles talentos, aquelas virtudes. E um divórcio, uma separação, é uma chance de uma reconstrução. Então, considerando que arrastar os filhos para o conflito, de que forma que isso é feito? São casais que brigam na frente dos filhos, falam mal um do outro na frente e para os filhos, usam os filhos como mensageiros, dando recado. Seu pai não pagou a pensão, pode avisar. Como espiões. Com quem seu pai está saindo? Com quem sua mãe está se relacionando? Sua mãe está namorando? E que são usados como instrumentos de vingança desses pais. Então, isso é muito grave. Isso traz consequências seríssimas para o desenvolvimento das crianças, que são a parte mais frágil da relação. Então, uma reflexão. Vocês já foram arrastados para um conflito dos pais de vocês? Se foram arrastados, como é que vocês se sentiram? Então, aqui eu trago uma mensagem. Tenham cuidado. Cuidado com o que vocês fazem. Por quê? Porque os filhos de vocês estão observando vocês o tempo todo. Eles escutam fragmentos de conversas. E esses fragmentos de conversa, na imaginação de uma criança, cria é exponencial. Pensem e reflitam sobre isso, né? E o mais importante, qual é a influência que você quer ter sobre o seu filho? Bom, como eu disse, né, o divórcio não atinge só os adultos, atinge os filhos. Por quê? Por causa das grandes mudanças. Quais são as mudanças? Diminuição do convívio dos pais, a queda do padrão de vida, mudança de casa, mudança de escola, de vizinhança, de amizade, um novo casamento do pai ou da mãe, ou dos dois. Esse novo casamento traz filhos que se agregam,
que são as famílias mosaicos, e o ajustamento que vai precisar ser feito em relação a essa nova estrutura familiar desconhecida para todos, na verdade, né? Então, tudo é muito novo. O que é importante, né? Quando, no caso de uma separação, que, como eu disse, é considerada como uma morte, né? É a morte do quê? É a morte das expectativas. Mesmo as pessoas que querem o divórcio, muitas vezes elas ficam muito tristes, porque não era aquilo que elas queriam. Então, o que é importante você fazer? Se permitir um tempo, para quê? Para refletir sobre o que aconteceu, por que não deu certo, e como é que seria o seu próximo relacionamento, no que poderia ser melhorado. Importante se recuperar. Antes de entrar num novo relacionamento, se recupere, se dê um tempo. Administrar as mudanças do orçamento familiar, mudar o foco da relação conjugal para a relação parental, focar nas qualidades do ex, cuidar da sua saúde física e mental. E quando é que a gente precisa de ajuda? Quando é que a gente tem que procurar ajuda? Sentimentos prolongados de tristeza, de raiva, ressentimento, desamparo, desespero, retiro prolongado das atividades sociais que costumava fazer. Então, um ganho de peso ou uma perda de peso significativa, uso abusivo, excessivo de álcool ou de drogas, né? De substâncias químicas, uso frequente de boletim de ocorrência. Não deixou ver, vai na delegacia fazer boletim de ocorrência. Não devolveu na hora, vai na delegacia. Então, isso é sinal de que existe um conflito grande, né? E que pode ser trabalhado. Então, dores físicas, dor de estômago, dor de cabeça, a coluna ataca. E todas essas questões, elas envolvem também as crianças. O que acontece com crianças que vivem dentro de um conflito? Essas crianças podem regredir, voltar a fazer xixi na cama, gaguejar, falar como bebê. Elas podem entrar em depressão. Essa depressão, ela pode progredir para uma depressão profunda. As crianças têm depressão. E essas crianças, crescendo numa situação dessa, sob pressão, quando chegam na adolescência, que é a fase mais difícil da vida, para muitos é muito complicado, o que pode acontecer com essas crianças? Essas crianças se voltarem para drogas, uso de bebidas alcoólicas indevidamente. E nós temos muitos casos de adolescentes que surtam, que entram em quadros psiquiátricos gravíssimos e muitas questões de suicídio. Então, essa situação ela está presente na nossa sociedade. O que é, então, importante? A gente lembrar do que eu disse. Qual é o nosso papel? Como nós podemos melhorar a comunicação da nossa família? E eu quero trazer uma outra situação, que é em relação a terceiros. Então, lembrando do nosso guarda-chuva, o nosso amigo ali tem um outro guarda-chuva, um outro sistema familiar. Sistema familiar, talvez as experiências dele não sirvam para o seu modelo familiar, que tem que estar fechado para o negativo e aberto para o positivo. Então, as experiências dos outros podem não ser as mais adequadas para você. E nós temos as questões dos idosos, que é uma questão também importante, porque os idosos estão vivendo mais, principalmente as mulheres,
As crises financeiras que estamos vivenciando trouxe para o mesmo guarda-chuva maior muitos membros da mesma família, de várias gerações. E o que vai acontecer? Isso, a tendência é gerar atrito, a não ser que haja uma comunicação muito boa entre todos os envolvidos. Bom, e qual é o desejo do idoso? Agora, trabalhando a empatia em relação aos idosos, caso vocês tenham um idoso em casa. O desejo do idoso é terminar a vida de uma forma digna, sendo acolhido, né? Encontrar ajuda, proteção, se sentir protegido e reconhecendo, né, a situação dele e que as suas conquistas foram importantes para todos aqueles membros da família. Bom, o que a gente viu, então, é que a família ela precisa de uma reconstrução diária, ela depende de ambos, no mínimo de dois, para que essa comunicação seja saudável e que seja construída. E a criança precisa ter disponibilidade de buscar ajuda dentre os profissionais, não só a criança, os adultos também, a disponibilidade de ser ouvida, de ser respeitada nos seus direitos, de não ser usada pelos pais e, principalmente, um perfil colaborativo, porque do perfil colaborativo vai depender a organização do conflito vivenciado pela essa família. Como última reflexão, eu trago para vocês, pensem comigo, daqui 10 anos, como é que será que vai estar a sua vida, a vida do seu filho? Se perguntarem para ele, como é que foi sua infância, sua adolescência, o que ele vai contar? E, principalmente, qual foi a sua participação nessa fala dele? Se nós queremos mudanças, queremos um resultado diferente, a gente tem que fazer diferente. Bom, agradeço demais por terem me ouvido. A gente que agradece. Queria colocar as palminhas aqui, mas não vou conseguir agora. Obrigada, viu, Jussara, pela sua colaboração aí, pela sua experiência, por compartilhar tudo isso com a gente. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, a gente já está aqui com a caixinha aberta, mas antes de passar para a Andréia também, eu acho que duas coisas na sua fala, muitas coisas, né? Embora a gente está falando aí da experiência de casais que partem para a separação, porque esse é o seu dia a dia, né? Na maioria das vezes, eu acho que a questão da empatia, e isso que você falou agora há pouco, o perfil colaborativo, é fundamental para a vida, né? Porque quando você vai para uma relação apenas interessado no que o outro pode te oferecer, é muito dado ao fracasso, né? É um prenúncio de fracasso, porque a gente vive numa relação que tem que ser boa para todo mundo. Eu vou ficar ali se for bom para mim, né? Geralmente, né? O mais saudável é que seja, que todo mundo ali esteja bem. Porque se eu não estou bem, eu não consigo fazer com que o outro que está ao meu lado também se sinta bem. E isso vai gerando um ciclo, às vezes, muito adoecido, que reverbera aí nas partes mais frágeis dessa relação, né? Seja nos filhos, seja nesse idoso que precisa de um cuidado, e que se é uma família que repete padrões de uma falta de estrutura, o quanto que isso vai se perpetuando, né? Acho que a gente tem uma pergunta, eu vou olhar daqui a pouco, e eu acho que depois, eu não sei se na tua prática você consegue captar informações nesse nível, né? O quanto que a maioria desses conflitos, às vezes, se repetem, se perpetuam por histórias outras, né? De pais, de mães que não souberam
que já vem de uma família desestruturada, que não souberam resolver os seus conflitos. E eu acho que uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui é que quando a gente fala de família desestruturada, a gente não está falando de uma família que se separou. Porque como até você colocou, o que é pior, talvez é viver em conflito, é não conseguir resolver aquela crise e ir se afundando cada vez mais, né? Uma família que tem os seus conflitos e que chega no momento em que fala, preciso de uma transformação, e essa transformação, por vezes, é abrir mão desta relação, ela não é, não, isso não é um fracasso, né? Isso não é uma família desestruturada. A desestruturação está, às vezes, na falta de ouvir o outro, de empatia, e isso, né, puxando aí para o lado psi, a gente fala muito da necessidade do autoconhecimento, da resolução dos seus conflitos próprios, de saber por que entrou naquela relação, do que busca ali, o que quer dar para o outro também. Então, acho que são questões que perpassam não só os casais que chegam num divórcio, mas aqueles que estão dentro de um relacionamento, que se disponibilizaram a construir uma família e tem que saber o porquê e qual é a sua responsabilidade em tudo isso, né? Seja nessa felicidade ou na resolução dos conflitos que estão passando por ali. André, eu não sei se você quer falar agora, Jussara, se você consegue ver essa questão, e aí a gente passa para André depois, enquanto eu vou ler aqui a pergunta. Então, a questão da repetição é bem interessante você ter trazido. Então, muitas vezes, um filho que assiste uma violência contra a mãe, eu estou dando um exemplo, né? Esse filho, certamente, ele vai entender que bater na mulher, né, é o natural da vida. Vou citar um outro exemplo. Uma mãe que grita o tempo todo com uma criança que está no berço. Essa mãe, ela tem uma outra filha que também começa a gritar com a criança. Por quê? Na cabeça dela, aquilo está certo. É dessa forma como se educa. Então, nós somos o exemplo. E se não existe um rompimento numa cadeia, né, de repetições, se um desses membros não entende o seu papel, o que precisa ser mudado, e muda, mostra que pode haver uma mudança, isso vai se repetir gerações atrás de gerações. Isso é o que acontece. Então, por exemplo, filhos que foram abandonados pelos pais. Esses pais pagam a pensão, isso é muito interessante, os pais pagam a pensão religiosamente. Quando o filho faz 18 anos e um dia, eles entram com ação de exoneração. Eles não sabem se o filho está na faculdade, se o filho está doente, eles não sabem absolutamente nada disso. Eu não posso deixar de reconhecer que muitas mães impedem a convivência, causam transtornos, e a pessoa se cansa. Não vou dizer que isso não existe. Mas a criança não tem nada a ver com isso. Existem meios desse pai conviver com o filho. Só que, quando você vai para a audiência de conciliação, o pai nem reconhece aquele filho. Ele faz 18 anos que ele não deu. Então, ali é um momento que eu sempre tento, de alguma forma, e sempre quando existem advogados que colaboram, que entendem aquela situação, porque a mãe não entra na audiência, porque o filho já tem 18, então a mãe está lá fora, ela não pode influenciar. Então, é ali um gancho que a gente usa. Por quê? O nosso objetivo, com a mediação, com a conciliação, com a fala de harmonização, é a pacificação social. A pacificação social depende de pequenos gestos
que vão ser repetidos e perpetuados. São dos nossos gestos. E eu acredito no ser humano. Que o ser humano é capaz, basta querer mudar. Não está dando certo aqui? Como é que nós vamos fazer? Entender que existe um conflito, tentar entender aonde que iniciou esse conflito, né? Se sentarem a uma mesa, conversarem, um fala, o outro escuta. Isso é muito proveitoso. E é um exemplo para os filhos, e é isso que a gente quer perpetuar. Não sei se respondi. Respondeu sim, Jussara, obrigada. A gente também acredita no ser humano, né, Andréa? Por isso que a gente está aí trabalhando com eles, né? Nessa possibilidade de se reinventar, de transformar, de se fortalecer. O quanto que isso é importante, né? Poder olhar para o lugar onde está, cuidar das suas feridas, né? Das suas dores, para poder viver melhor, né? Viver em harmonia aí nas suas relações, porque como a gente falou na introdução, né? Somos seres relacionais. A nossa existência, desde muito tenra, depende disso, né? A gente está vendo aí na pandemia o quanto que a gente depende um do outro, do comportamento do outro, né? Do entendimento do outro em algumas relações, em algumas questões. André, só antes de você falar, queria só ler aqui alguns comentários. Eu falei que era uma pergunta, mas na verdade foi a Rosana Torrano dando parabéns. Aí, tem a Lumi Tishi, eu não sei quem é, na verdade, mas ela está dizendo da importância do respeito aos idosos, né? Porque se os mais velhos, né, se os filhos ali daqueles idosos não respeitam, as crianças vão aprendendo a desrespeitar, e aquilo que a gente falou, um padrão que se repete e infelizmente não é o padrão mais adequado, né? O professor José Augusto está dizendo de que os familiares, em especial aquele que cuida, deve estudar sobre a doença, o diagnóstico do parente para poder respeitar e compreender o comportamento dele. Muito interessante essa questão, professor. Eu acho que isso deve gerar muitos conflitos, né, principalmente relacionado a problemas mentais, né, a transtornos e tudo mais, ou mesmo a questões de emoção, né, a instalação de uma depressão, ou de uma ansiedade, o quanto que até se ter um diagnóstico de fato, e por vezes mesmo com o diagnóstico, a pessoa é mal compreendida, né, tido como mimimi, ou como problemas de caráter. Isso daria uma outra live, professor, é uma questão bem importante, né, para se discutir e pensar. O Maurício está agradecendo aqui pela disponibilidade, Jussara, em você compartilhar o seu conhecimento e também parabenizando pela iniciativa. A Eva está dizendo que é muito frustrante quando alguém se une e não pensa no bem-estar de ambas as partes, né? Pensa só no que o outro pode lhe oferecer. Aquilo que você falou da comunicação não violenta, né? De você poder pensar nas necessidades também do outro e não só nas suas, né? E isso precisa de muito autoconhecimento e de saúde mental para poder olhar para o outro, né? Porque se você não consegue se ver, como é que vai olhar para o outro? São esses os comentários que temos por enquanto, Andréia. Agora a gente aguarda as suas colocações. Uhum. Obrigada, Jussara. Obrigada a todos, né, pela participação. A questão da paz, né, que a Jussara falou, que o objetivo é a pacificação. A partir do momento que a gente vive tempos tão complicados, tão difíceis, a gente precisa estabelecer coisas para a gente, né? E entre uma dessas coisas é o nosso bem-estar. A nossa paz, ela é primordial e ela envolve a todos os que estão conosco. Prestar atenção nas nossas atitudes, em quem nós somos, estar presentes no dia de hoje. Às vezes tem gente que vive muito lá no passado e gente que vive muito no futuro e deixa o aqui e agora,
deixa o hoje sendo como se fosse uma bola de neve descendo, né, a montanha. Então, esse olhar para si, esse olhar para sua família, o que é possível fazer de bom. Porque a partir do momento que você também faz pela sua família, você está fazendo por você também. E aí, a questão do amor. Quanto mais a gente ama, mais a gente é amado. Não é possível agradar a todos, não é possível. Mas a partir do momento que a gente tem, que a gente é verdadeiro, que a gente é honesto, que a gente reconhece as nossas falhas, e apesar disso, a gente se esforça para ser melhor um pouquinho a cada dia, o outro sabe das nossas falhas e nos ama apesar disso. Então, construir relações mais saudáveis deveria ser a meta de todos nós, porque é possível fazer diferente. E quando a gente tem esses estudos da empatia, da comunicação não violenta, e quando a gente vê depois como é que um processo começa, depois tem uma audiência, tem uma conciliação, tem uma oficina de pais e filhos, e a gente vê como é que a partir disso, aquela família, não mais conjugal, mas agora parental, começa a trilhar esta nova estrada e começa com um novo relacionamento mais saudável, isso não tem preço, não é verdade? Eu queria perguntar para a Jussara, se chega para você essas modificações, se as pessoas voltam para te contar, olha, foi tão importante, agora as coisas estão tão melhores. Como que é Sim. isso? Nós que atuamos no Sejusc, né? Nós encaminhamos os casais. Então, normalmente, a gente faz o atendimento, a gente vê uma certa divergência, uma falta de harmonia aqui. Nós encaminhamos para a oficina e a audiência é designada para depois da oficina. Tenho muitas experiências. E mesmo na oficina, quando a gente apresenta, dá as dicas, conversa. Aqui foi um apanhado muito geral, muito geral. A nossa oficina tem 1h30 de duração. E então a gente percebe no semblante das pessoas, não é? E que muitas começam a chorar, se identificam com o que está sendo apresentado, né? Então, isso é uma prova de que esse trabalho ele é muito, muito importante. A última parte da oficina aparece o vídeo do menino indiano, então aparece uma chuva torrencial, uma árvore caída, todo o trânsito parado, todo mundo reclamando, e o menino vai e tenta, e começa a empurrar a árvore, mas ele é um menino, a árvore é imensa. Então, se a gente pensar que os nossos problemas representam aquela árvore e que o menino teve uma atitude, com a atitude dele, muitos se juntam a ele e empurram a árvore. Então, nós precisamos ter organização e atitude. Isso é fundamental. E eu penso muito sempre nas crianças, porque nós presenciamos na oficina que é apresentada das crianças pela Nélia, o sofrimento dessas crianças e como na oficina elas conseguem colocar isso de uma forma lúdica, trabalhando com o lúdico,
como elas saem muito aliviadas da oficina, e muitas falam, olha, eu vou voltar na próxima, eu posso voltar? Eu quero voltar. Então, isso, para nós, é de uma alegria imensa, porque nós, de alguma forma, tivemos uma participação, aqueles pais aprenderam alguma coisa, e os filhos também. Então, isso é impagável. Imagina, eles conseguiram romper com aquela... eles conseguiram romper com aquela situação, sair de um automatismo do viver todo dia sempre igual, não é? Sim, e passaram para um outro nível de consciência e poder dar um passo nessa direção de fazer diferente. Fazer diferente é fundamental. E eu não sei como a gente está de horário, Andréia, não perdi meu reloginho aqui. São quase 9h10. Então acho que a gente vai ter que ir terminando, Jussara. Mas antes, vou pedir só para você responder rapidamente. A Rosana comentou aqui que os advogados que atuam na vara de família, nesses processos, que eles também poderiam ser mais pacificadores. Vocês têm alguma experiência de algum trabalho com advogados? Como é que é isso? Sim. A gestão anterior da OAB e a atual gestão tem essa preocupação de humanizar. Então, se precisar do serviço de um advogado, procure um advogado que acolha, não é? Então, os advogados, a gente sabe que eles foram treinados para o litígio, mas nas questões familiares não tem como. Então, advogados que acolham realmente, né? Então, o direito humanizado das famílias é o direito de família do século, desse nosso século. Então, humanizar os relacionamentos, entender o sofrimento daquelas pessoas e depois conversar sobre os direitos, né? Que essas pessoas se fortaleçam, consigam entender a responsabilidade que elas têm em relação aos filhos e que muitas vezes é mudando padrões, mudando a convivência, uma convivência diferenciada, é que a gente consegue resolver muitas questões. Esse é o papel do advogado do século, do nosso século, né? Esse é o advogado que a gente quer muito conviver. Então, isso já em palestras a gente tem trazido, existem organizações especializadas em direito de família que trazem esse entendimento para os colegas, né? Então, não adianta jogar gasolina numa fogueira. Então, vamos jogar água e entender o que acontece. Tá certo. Obrigada, querida. O Sandro Corrochano também agradeceu aqui a aula especial e por essa aula especial. Foi mais um bate-papo, né, aí de tantas experiências. E tá agradecendo também a disponibilidade de todas. E aí já agradeço a sua também. Minha professora, a Ana Maria, obrigada, professora. Ela está dizendo que foi um excelente tema. Está dizendo que está orgulhosa da mediadora, obrigada. Aprendi muito com você também, professora. Andréia, tem alguma coisa para colocar? Gente, o tema é riquíssimo, né? Eu agradeço demais a Jussara por compartilhar a experiência dela com a gente. Acho que cada caixinha que você abriu aqui, Jussara, daria uma live única, porque, como você falou, cada família é um mundo, né? Cada sujeito é um mundo, tem todas as suas particularidades, as suas subjetividades, as questões aí dos transtornos mentais, né, das doenças mentais que estão tão em alta, infelizmente, no momento em que a gente vive. Então, essa foi a primeira, e eu estou muito feliz de ter começado isso com você, né,
de ter inaugurado aí em grande estilo, com uma presença tão ilustre. Obrigada, de fato, pela sua disponibilidade. Por nada. Só queria falar uma coisa. A frase "Cada família é um mundo" é da minha avó, que nasceu em 1901 e que era uma mulher muito sábia e que me deixou muitos ensinamentos e um amor e uma reverência à minha origem, à minha família, da qual eu me orgulho demais, tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai também. Bom? Bom, querida, muito obrigada. Muito sábia a sua avó, como muitas das avós, né? Andréia, querida. Então, vamos partindo agora para o nosso encerramento. E que depoimento lindo esse da Jussara. Olha, a importância que a nossa família tem na nossa vida, tudo o que eles nos deixam, nós também transmitimos para os nossos filhos, para as nossas gerações futuras. E é por isso que a gente precisa cuidar muito destas relações. Eu agradeço de coração a participação de cada pessoa querida aqui na nossa live. Agradeço demais a doutora Jussara pelo carinho, pelo comprometimento, não é? E um beijo no coração de todos. Muito obrigada. Teremos mais uma live amanhã e outra depois de amanhã também. Vamos colocar as notícias aí nas redes sociais. E mais uma vez, muita gratidão a todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. E aguardem notícias nossas, viu? Obrigada, Jussara. Obrigada a todos, gente. Nada, tchau. Obrigada, gente.